Não adianta esconder do homem carnal, porque Deus revela ao que é espiritual, já diz uma canção. E a gente encontra a confirmação disto aqui em Lucas, na palavra de Deus, no capítulo 12. Ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, isto é o Senhor Jesus: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Isso ele quis dizer da hipocrisia dos fariseus. E ele reforça aqui a hipocrisia que é os fariseus, né? O fermento que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porque tudo o que em trevas disserdes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete será sobre os telhados apregoado. Então, aqui, Deus gosta de uma fofoquinha, Jesus gosta de uma fofoca. Não é isso não é essa a mensagem não. Deus revela as coisas e nada fica oculto, mas isso é para o bem, é para o crescimento daquele que Deus ama, Deus chama, porque o homem a quem ele quer bem, ele repreende. E no momento em que Deus não fala mais com este homem, com esta mulher, é porque Deus já deixou para lá. Mas se Deus continua falando, repreendendo, castigando, para arrancar, né, o Barrabás de dentro dele, para arrancar o pecado de dentro dele, é porque Deus ainda ama aquele homem, aquela mulher. Senão ele deixava para lá e deixava para revelar só no dia do juízo. Mas se Deus ainda na igreja revela, ou se pessoalmente Deus revela as falhas daquele homem, daquela mulher, porque ele ama aquele homem, aquela mulher, né? E aos outros cabem também pôr as suas barbas de molho, porque também a gente encontra, né, sobre isso, para nós termos cuidado, tá? Em João, né, na palavra de Deus, um alerta para todos nós, né, que o Espírito, né, que haviam de receber, né, um alerta muito forte que Jesus dá, né, quanto diz aqui, ó, disse-lhe Jesus, quanto àquela multidão, né, que foi levar a mulher em adultério diante dele. E diz aqui a palavra, né, tava diz ao verso 2 do capítulo 8 de João. Porém Jesus, né, diz aqui, vinha uma grande multidão, todo o povo, olha, todo o povo, e estava também os escribas e os fariseus, e pondo-se no meio, né, uma mulher apanhada no próprio ato, adulterando, quer dizer, humilhou a mulher, né, colocou a mulher no telhado, como se fosse assim, né, expôs a mulher, pôs a mulher no próprio ato adulterando, expôs a mulher. Se a mulher foi prega no próprio ato adulterando, a lei de Moisés mandou que ela fosse apedrejada, acusou a mulher. E tu, pois, que dizes? Vamos ver o que o mestre vai falar agora. Aí insistiram com ele. Como insistisse, perguntaram-lhe. Ele endireitou-se, disse: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Tá certo, a lei fala isso, é verdade, está escrito, não vou contra a lei. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Calmamente ele continuou escrevendo. E quando ouviram isto, saíram um, a começando dos mais velhos até os últimos. Só ficou Jesus e a mulher que estava no meio. O único que podia condenar ficou ali, Jesus e a mulher, humilhada, envergonhada. Mais ninguém, ele ficou sozinho. Todos lhe deram as costas. Ela ficou sozinha ali diante de Jesus, o santo, o único que pode julgar a todos nós. E Jesus falou: ué, não vendo ninguém? Disse para a mulher: cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que vieram te acusar? Ninguém te condenou? Ninguém te deu pedrada? Ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Eu que podia te condenar, não te condeno. Vai-te e não peques mais. Então é a oportunidade que Jesus dá para todos. Errar, todos erram. Todos erraram aqui. Se não tivesse errado, jogava pedra, né? Mas todos têm os seus pecados ocultos e Deus conhece.
O pior é aquele, né, que às vezes ouve uma coisa, às vezes é o Ismael que fez, fala, foi o Pedro que fez. E ouve e começa a transmitir isso, prejudica mais a vida do Pedro. Pedro não vai abrir processo por calúnia, por difamação, né? Um exemplo, só um nome aleatório. O Ismael que fez, fala, foi o Pedro que fez aquilo lá, e a pessoa ouve e retransmite isso. Olha quanto prejuízo na família, quanto prejuízo, né? No coração que fica sangrando, quanto prejuízo, né? No ministério da pessoa, quanto prejuízo, né? E Deus está vendo tudo isso. Se a pessoa fez, ela vai pagar. O que fez, ela vai pagar, sim, diante de Deus. Deus é um justo juiz, né? Nada fica encoberto, não. Mas se não fez, cuidado com a sua boca, que você pode pagar igualmente. Se o outro é culpado, ele paga. E você pode pagar também por aquilo que você ouviu falar e está retransmitindo sem a certeza. O que é do outro, a culpa do outro, ele paga. Meu Deus, acabamos de ler lá em Lucas, né? 12. Nada fica oculto, mas se a culpa de outros casos, né, que se inventa essa culpa é do Ismael, você fala que é do Pedro, né, e começa a falar isso, espalhar isso, Deus cobra também. São nomes fictícios, apenas para o nosso alerta. Então fica aí a dica, não é justificativa não, por isso que o título dessa mensagem é Piedade, Senhor, piedade. Então o que a gente tem que pedir é perdão, que a gente tem que pedir é clemência, que a gente tem que pedir realmente ao Senhor, né? Diariamente, o Senhor tenha piedade de nós. Santo, poderoso, justo e verdadeiro é o Senhor Jesus. Todos nós somos falhos e pecadores. Se somos fortes numa coisa, falhamos em outra, né? Se o Senhor nos ajuda a acertar numa coisa, falhamos em outra, mas Ele dá a oportunidade, como deu para esta mulher. Vai e não peques mais. Que Deus nos ajude a não pecarmos mais, e que é Ele que nos dá o galardão da vida eterna. Deus te abençoe e a mim também nos conserve. Amém.